Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah. Reshimot, registros. Olá e obrigado por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Mihael Leitman. Olá, Rav Leitman. Rav Leitman diz, olá a todos. Orem, olá, olá. Neste programa selecionamos um conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais simples e emocional para uma pessoa que começou recentemente a ter interesse nesta sabedoria. E o conceito de hoje é registros, Reshimot em hebraico. Antes de começarmos, Rav Leitman, gostaria de compartilhar que quando escuto a palavra Reshimot, registros, me parece que algo está registrado em mim, sobre mim, em algum local escondido. Por um lado é intrigante e por outro assustador. Dr. Leitman, é mesmo verdade. Porque todos nós temos origem num estado que existiu antes de nós. E este estado está agora se revelando. E precisamos nos ajustar a ele. Porque tudo o que se passa conosco, tudo o que nos acontece, vem de uma conexão que já existiu entre os seres criados e o Criador, e depois explodiu e parou de existir devido à restrição, tzimtzum em hebraico. E precisamos passar por cima desta restrição e, uma vez mais, todos nós entramos em conexão entre nós com o Criador. E, portanto, o que temos aqui são os Reshimot em hebraico, que são registros de um estado em que estivemos conectados com o Criador. E agora precisamos alcançar esses estados novamente. E pouco a pouco concretizá-los. E, portanto, o que vai ser já foi. Apenas precisamos ansiar a concretização dessas coisas de livre vontade, a partir do nosso anseio e ações. Orem. O Senhor disse agora coisas maravilhosas. Vamos analisá-las em pequenos pedaços. Em primeiro lugar, se entendi bem, há mesmo alguma coisa registrada sobre mim, há alguma coisa escrita sobre mim, onde? Dr. Leitman, na luz superior. Está escrito que antes de tudo existia a luz superior, que preenchia toda a realidade. E depois aconteceu a restrição, tzimtzum em hebraico, e a luz superior desapareceu. E nós, os seres criados, precisamos voltar ao mesmo estado em que a luz preenchia toda a realidade e que ficou vazio. Orem, então a sabedoria da Kabbalah relaciona-se com os Reshimot, registros, como um tipo de memória espiritual? Dr. Leitman, certo. Orem, quando compramos um computador ou um smartphone, ele tem uma memória. O que é uma memória espiritual? Dr. Leitman, uma memória espiritual é que tentamos alcançar as mesmas conexões que preenchem o desejo e a luz que preenchia o desejo e que desapareceu dele. E queremos uma vez mais trazê-las a uma conexão como era antes da restrição. Orem, suponhamos tenho alguma memória espiritual? Dr. Leitman, sim. Orem. E o que existe exatamente lá? É um tipo de memória específica ou há muitos tipos, formas destes registros? Dr. Leitman, é isso exatamente, são os registros deixados da conexão entre a luz e o desejo.
E nós precisamos fazer equivaler a luz e o desejo. E essa compatibilidade entre elas é chamada de tela, massar, em hebraico. Orem, a palavra registro é como a palavra impressão. Dr. Leitman, sim, memória e impressão. Orem, memória de quê? De quem? Dr. Leitman, esse desejo que esteve em algum momento preenchido com luz e que a luz preenchia o desejo é chamado que a luz superior e ela preenchia toda a realidade. Olhem, quando foi isso, Dr. Leitman? Antes de começarmos a criação. Antes de começarmos a criação. Orem, na raiz da criação, na origem de tudo, Dr. Leitman, sim. Orem, e existe algo desse estado primordial que está gravado em nós, Dr. Leitman, sim. Orem, mesmo agora, Dr. Leitman, sim, mesmo agora, em cada um de nós e em todos nós. Orem, veja, hoje tenho 48 anos. Às vezes me lembro de coisas da minha infância. Pode ser algo que experienciei com minha mãe, que morreu há muito tempo, ou podem ser experiências diferentes que passei no exército, pode ser de uma viagem, pode ser muitas coisas. O que são estas memórias espirituais ou registros, memórias, é como algo da infância? Dr. Leitman, sim, é algo que existe em nós, precisamos tentar despertá-los e concretizá-los. Olha, é fantástico. Eu posso despertar estas memórias? Dr. Leitman, sim. Olhem, numa das suas entrevistas, ouvi que os Reshimot, registros, são um tipo de informação espiritual sobre o homem e do homem. O que é exatamente a informação sobre o quê? Dr. Leitman, sobre a relação de uma pessoa entre o seu desejo e o desejo do Criador. O desejo do homem é o desejo de receber e o desejo do Criador é o desejo de doar. E a relação entre os dois é o que os une. Se estes desejos possuem uma tendência para se aproximarem uns dos outros. Orem, disse que dentro de mim há informação sobre o Criador. Dr. Leitman, sim, claro. Orem, sobre o que ele quer, Dr. Leitman, em cada um de nós. Orem, e por que isso existe dentro de nós? Dr. Leitman, para que você concretize este registro. Orem, o que significa concretizar o registro? O Reshimot, em hebraico. Dr. Leitman, significa que a pessoa realiza ações de conexão com o Criador, em que a tendência da pessoa para com o Criador e a tendência do Criador para com a pessoa comecem a entrar em contato e construam um sistema de conexões entre a pessoa e o Criador. Orem, quando pensamos na informação espiritual que é relacionada com o homem, podem ser coisas que são conhecidas sobre a pessoa até este dia e coisas que são conhecidas sobre mim de hoje em dia em diante. É realmente assim que nos registros existem toda essa informação do que aconteceu e que vai acontecer, Dr. Leitman, sim. Orem, isso significa que o que quer que experimentamos na vida já está escrito, Dr. Leitman, antecipadamente, sim. Orem, foi determinado com quem me casaria? Dr. Leitman, sim. Orem, quantos filhos teria? Dr. Leitman, sim. Orem, trabalho? Dr. Leitman, sim. Orem, quanto dinheiro ia ganhar? Dr. Leitman, tudo. Orem, antes da minha mãe morrer, estava escrito antes dela morrer, Dr. Leitman, sim. Orem, que ela ia descobrir um câncer, isso estava escrito em algum lugar, Dr. Leitman, sim, sobre cada um.
todas as coisas, incluindo todas as coisas até o mais pequeno detalhe. Olhem, se olhar para a minha vida e para a vida de outras pessoas, vejo que cada um tem as suas coisas, as suas experiências. Isso está relacionado com um tipo de Reshimot que a pessoa tem? Dr. Leitman, sim. Olhem, e os tipos de Reshimot que eu, ela, o Senhor possuímos dependem de quê? Dr. Leitman, dependem da raiz da alma de cada pessoa e, em suma do sistema geral no qual se encontram todos os Reshimot com o Criador. Olhem, como é que recebi o meu Reshimot? Dr. Leitman, não é que tenha recebido ou tenha chegado até a pessoa, simplesmente a pessoa o implementa. Olhem, onde é que existe? No meu subconsciente? Onde? Dr. Leitman, no seu desejo. Olhem, qual deles? Dr. Leitman, no desejo, porque você é desejo. Não são as suas mãos ou as suas pernas ou o que quer que pense sobre si próprio. O homem é o seu desejo. O que o Criador criou foi desejo. E dentro do desejo existem registros, muitos Reshimot, uma série de Reshimot, uma cadeia de Reshimot, pelos quais a pessoa passa, para ela parece que vive a vida. Olhem, essa cadeia leva a pessoa até onde? Dr. Leitman, através de diferentes estados pelos quais temos que passar e, em suma, destes estados, alcançamos uma proximidade, uma aproximação com o Criador. Olhem, por que é que não estamos familiarizados com os nossos Reshimot? Dr. Leitman, a pessoa não conhece os seus Reshimot, porque precisa realizar ações de aproximação com o Criador. Olhem, e está relacionado com os Reshimot, com os registros? Dr. Leitman, sim, a pessoa precisa realizar tais ações para que os seus Reshimot, registros, despertem e o traga para mais próximo do Criador. Olhem, que tipo de ações? Dr. Leitman, de conexão com diferentes pessoas, conexão com o Criador, eventualmente, quem é o Criador, como realizar certas ações de aproximação ao Criador. Olhem, este registro opera sobre nós? É a forma correta de nos relacionarmos com ele, Dr. Leitman? Sim. Olhem, pode nos dar um exemplo específico de como isso nos dirige? Dr. Leitman, se prestar atenção a si mesmo, como trabalha, como pensa, fala, se comporta, tudo isso são registros que despertam na pessoa e o forçam a comportar-se de determinada forma, a agir daquela forma. Ora, antes da pessoa fazer algo, desperta nela um Reshimot? Dr. Leitman, sim. Caso contrário, a pessoa diz, eu pensei. Pensou como? Porque despertou um registro na pessoa e de forma correspondente, a pessoa pensa. Orem, qual a conexão entre o que experimentamos na vida como resultado da revelação dos registros Reshimot? Dr. Leitman, isso também, mas ainda assim é um registro. Suponhamos que planejei algo, relaciono isso com o meu Reshimot relativamente ao futuro, planejo fazer algo e isso está relacionado com os Reshimot? Dr. Leitman, isso também, mas ainda é um registro em potencial e não em prática. Orem, e um registro em prática é o quê, Dr. Leitman? Que a pessoa o implementa. Orem, há uma conexão entre aquilo que se chama Reshimot e o que chamamos de destino? Dr. Leitman, por que não compreendemos o que é o Reshimot e como nos controla, o que experimentamos, chamamos de destino? Orem. Então, estão relacionados entre si, se bem entendi. Dr. Leitman, sim. Olhem, quero perguntar agora para que existe o registro. Está escrito que anima a pessoa, e isso significa o quê? Dr. Leitman, animar significa que
obriga a pessoa a agir. Olhem, obriga a pessoa a agir e animar significa lhe dar a vida, Dr. Lachman, sim. Olhem, também está escrito que o Reshimot prepara o coração do homem para o despertar espiritual. O que isso significa, Dr. Lachman? Que também existem registros que alcançam a pessoa e a despertam para realizar ações para se aproximar da espiritualidade. Olhem, diferentes ações de doação. O que são ações espirituais, Dr. Lachman? Quando a pessoa quer tornar-se mais espiritual. Olhem, ou seja, Dr. Lachman, a pessoa quer ser um doador, ser o oposto do que possui neste mundo. Ser o oposto do que possui neste mundo e nas suas ações mundanas. Olhem, o que significa ser um doador? Dr. Lachman, significa ser um concessor e amar, outorgar e conectar com os outros, fazer bem a todos. Isso significa doação. Olhem, isso também significa ser uma pessoa espiritual de acordo com a sabedoria da Kabbalah, Dr. Lachman, sim. Olhem, eu ouvi o Senhor dizer que os Reshimot controlam a alma. O que isso significa? Dr. Lachman, que ao todo, a soma dos registros que se revelam dentro da pessoa desenvolvem a pessoa para estados em que começa a sentir aquele que o está dirigindo. E desta forma, alcança a força geral que o governa. E isso é chamado de Neshama, alma. Ora, então a alma governa o homem, os Reshimot e o Criador também. Há muitos patrões, de repente. Dr. Lachman, temos o Criador, que é a força geral que ativa a alma, que a dirige, e a alma que começa a agir numa pessoa, força a pessoa a realizar certas ações de conexão, de doação, de adesão. E a pessoa age de acordo com isso. Olhem, e onde se encontram os Reshimot, registros em tudo isso? Dr. Lachman, os registros são as ordens distintas que despertam numa pessoa, e através disso a pessoa desperta e vivifica a sua própria alma. Olhem, conforme o Senhor foi falando, eu senti que existe esse sistema muito intrincado que, ou seja, existo eu e o que eu penso e sinto, mas existe esse sistema tremendo que opera em nós e que recebo ordens desse registro. Dr. Lachman, sim. Olhem, por que os cabalistas nos falam sobre isso, sobre registros? Dr. Lachman, para que a pessoa busque o que precisa fazer e não esperar que essas operações forcem a pessoa, mas que a pessoa desperte esses Reshimot e comece a trabalhar com eles como eles são. Olhem, o que significa despertar um registro? Dr. Lachman, despertar um registro significa que a pessoa quer ser uma pessoa espiritual. Mesmo antes de o Criador o despertar, a pessoa desperta os Reshimot e registros e quer, através disso, chegar mais perto do Criador. Olhem, se eu quiser ser uma pessoa mais espiritual, então vou sentir as ordens dos Reshimot, através dos quais sou ativado, Dr. Lachman, sim. Olhem, e o que eu vou sentir? Dr. Lachman vai sentir que está ativando os Reshimot, registros, e que estes registros se realizam. São realizados e gradualmente eles levam a pessoa a se identificar com o Criador e ser compatível com Ele. Olhem, compatível como? Dr. Lachman, isso acontece quando a pessoa se torna mais e mais como o Criador. Aproxima-se dele.
Orem, se todo este processo é pré-determinado, como o senhor explicou anteriormente, então, para que precisam de mim, Dr. Lachman? Para precisamente despertar esses registros e os querer concretizar e em cada um deles querer tornar-se mais e mais como Criador de forma gradual. Isto é o que dirige a pessoa, é o que ativa a pessoa e a leva a tornar-se como Criador, a aproximar-se dele. Orem, vamos ver se eu compreendi. Despertamos um certo Reshimó, que organiza uma certa imagem da vida para nós, como uma imagem, um filme. Dr. Lachman, sim, olhem, como uma estrutura. E a minha parte espiritual nisso é como ser uma pessoa mais espiritual nessa imagem, como ser mais parecido com o Criador, que é ser mais amável, conectado, etc. Dr. Lachman, sim, olhem, e isso é verdade para tudo que nos acontece na vida, cada registro. Dr. Lachman, é tudo igual. Olha, então o ato de responder da parte da pessoa é sempre o mesmo, apenas mudam as condições, Dr. Lachman, certo? Olhem, não é um pouco assustador pensar que tudo é predeterminado, que já está tudo escrito, Dr. Lachman? Pelo contrário. Pelo contrário, todos os Reshimot já existem na pessoa. Tudo depende da medida em que a pessoa usa todos os meios para despertar os registros e implementá-los de uma forma correta e rápida. Olhem, hoje, na ciência, graças ao desenvolvimento científico, é possível intervir, até mesmo manipular o DNA do homem. Podemos manipular este DNA espiritual, este registro espiritual em alguma medida? Dr. Lachman, sim. É bastante simples. Sim, a palavra talvez não seja manipular, mas guiar. Se a pessoa todo o tempo desejar estar conectada com os outros e relacionar-se com todas as pessoas como faz o Criador, que o Criador é bom e benevolente, faz o bem a todos. Isto é, na verdade, a sua atitude, a forma como age perante os seres criados. Se a pessoa tentar fazer isso, não é tão simples como parece, mas então a pessoa se aproxima do Criador. Se aproxima do Criador ao aproximar-se das outras pessoas, tal como está escrito, do amor aos seres criados para o amor do Criador, então o registro se concretiza corretamente. Olhem, se uma pessoa possui um Reshimó e desculpe a expressão, um registro que não é assim grande coisa, pode melhorá-lo para um Reshimó melhor? Dr. Lachman, não existem Reshimó bons ou maus. Tudo depende de como a pessoa se ativa, como a pessoa opera em si mesma. Um registro, Reshimó, pode ser um desejo terrível, mas a pessoa, ao sentir o registro que desperta nela, ela muda o estilo com o qual está sendo guiado e assim o concretiza. Olhem, devemos ser particularmente cuidadosos com alguma coisa relativamente a ver com os Reshimó? Dr. Lachman, precisa ser cuidadoso sobre ativar os registros de forma egoísta, de forma pouco usual em nós, e sim organizá-lo e ativá-lo de uma forma altruísta. Orem, poderia nos dar um exemplo, por favor? Dr. Lachman, em mim desperta um mau desejo. Habitualmente, não há nada para
Tal como está escrito, o coração do homem é malvado desde a sua juventude, desde o início. Portanto, desperta dentro de você um mau desejo de algum tipo. E então precisamos garantir que estes desejos que despertam dentro de nós sejam identificados e nos protegermos deles e convertê-los em algo bom. Orem, todos os desejos maus que despertam dentro de nós podemos convertê-los em algo bom, Dr. Leitman? Sim. Orem, inverter isso é o trabalho do homem no seu desenvolvimento espiritual, Dr. Leitman? Sim, e apenas isso. Orem, suponhamos que mais e mais pessoas ficam conscientes dos seus registros, Regimot. Como é que isso mudaria o mundo, a sociedade em que vivemos? Dr. Leitman, vai transformar o mundo em algo bom. Orem, como? Dr. Leitman, porque todos vão compreender que o que desperta dentro deles é a inclinação do mal, o ego, e nós precisamos o inverter em amor aos outros, altruísmo. Olhem, e esta é a fórmula geral para ativar os Reshimot, registros, Dr. Leitman? Sim. Olhem, muito bem, qual é a sua definição mais simples para o conceito de Reshimot, registros, Dr. Leitman? Os Reshimot, registros, são ordens do ego que despertam passo a passo do mais pequeno, do menor para o maior, numa cadeia, numa sequência, e precisamos examinar cada Reshimot e inverter o seu uso de uma forma adversa para uma boa forma. E através disso, nos aproximarmos uns dos outros e mais próximo do Criador. Orem, por que razão, ao nos aproximarmos das outras pessoas, nos aproximamos do Criador? O que é esse triângulo? Nós, as outras pessoas e o Criador. Como é que isso funciona? Nós, as outras pessoas e o Criador. Dr. Leitman, é todo o sistema no qual trabalhamos, através do qual sentimos o universo e todos, a nossa vida, tudo é como funciona. Orem, agora mesmo falamos de Reshimot e Reshimot, portanto é um ou muitos, e estamos falando de Reshimot ou Reshimot? Dr. Leitman, sim, sim, Reshimot, registro que desperta numa pessoa, e os Reshimot que despertam em muitas pessoas em conjunto, em grupos, em todos nós, na humanidade em cada momento. Estes são os dados do nosso desenvolvimento espiritual de toda a humanidade. Olhem, e para onde isso está nos levando? Dr. Leitman, até um ponto onde todos esses registros vão ser revelados e desejamos concretizá-los na nossa conexão com o Criador. Isso é chamado o fim da correção dos Reshimot. Olhem, infelizmente, nosso tempo está terminando. O que o Senhor deseja para nós enquanto estudantes que iniciamos agora o estudo da sabedoria da Kabbalah relativo aos Reshimot? Dr. Leitman, que procure os Reshimot que despertam em você, que tente revelá-los e tanto quanto possível que os implemente, que lhes dê a capacidade de se revelarem e se concretizarem na conexão entre todas as pessoas. Orem, muito obrigado, Rav Leitman, Dr. Leitman, obrigado. Orem, muito obrigado a todos os que nos assistem nesse programa Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah. Até o próximo episódio. Tudo de melhor a todos.